Olá, você que está acompanhando o Vestibular em Cena. Hoje vamos falar de leitura obrigatória da FUVEST. Mas antes de começarmos, gostaria de agradecer você que está colaborando conosco lá na plataforma do Apoia-se, um site de financiamento coletivo. Obrigada, Lucas Augusto, pelo apoio. Estamos muito contentes, muito felizes. Vamos em frente. Hoje nós vamos falar de Sagarana, João Guimarães Rosa, um livro de contos do terceiro tempo do modernismo brasileiro, publicado em 1946. Contos míticos, com regionalismo universalizante e que revolucionam a nossa prosa brasileira, principalmente a nossa linguagem ficcional. E como todos os contos estão permeados de cantigas, comecemos com esta, que é a epígrafe do livro. Lá em cima daquela serra passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, sertão de Minas Gerais, em 1908, e também é conhecido por ser o nosso maior neologista, aquele que mais criou palavras, inventou expressões. São mais de 8.000 termos, e por isso ele tem um dicionário próprio. Foi escrito pela Nilce Santana Martins e se chama O Léxico de Guimarães Rosa. Fica a dica, principalmente para você que gosta um bocado da linguagem muito peculiar desse autor. Esse neologismo já parte do título. O Guimarães nunca dá ponto sem nó. Sagarana pode ser dividido em saga e irana. Saga é de origem germânica e traz a ideia de uma lenda, um conto, um canto heróico, uma fábula. Irana vem do tupi, quer dizer aquilo que se assemelha, parecido com, como se fosse, a maneira de. Portanto, desde o título, nós temos essa mistura muito bonita do conhecimento linguístico do Guimarães e também a ideia de que todos os contos se assemelham a lendas, a cantos heróicos. Tá legal? O próprio autor se dizia fabulista por natureza, aquele que cresceu ouvindo causos, contos, narrativas interioranas, sertanejas, e por isso sempre absorveu essas histórias multifacetadas. Toda essa rotina de um jovem fabulista aparece na sua literatura. Dois contos, por exemplo, Burrinho Pedrez e Lalino Salatiel, A Volta do Marido Pródigo, são inspirados em causos biográficos. A enchente do Burrinho Pedrez aconteceu realmente na redondeza de Cordisburgo, na infância do Guimarães Rosa, e a figura do Lalino era uma figura muito conhecida também em sua região. A figura do homem malandro, que não gosta muito de pegar no pesado, que era mais fã de uma boa cachaça e um cigarrinho. O sertão mineiro está em todos os 9 contos desse livro, porém é importante diferenciarmos uma coisa aqui. Não confundam, porque na lista da FUVEST também temos uma outra obra que usa um certo regionalismo. Aliás, diríamos um regionalismo como estética, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Guimarães Rosa também é regionalista, porém de um outro caráter. A gente chama a obra do Guimarães de regionalista universalizante, mítica, espiritual, quase fantástica, tá certo? Onde todas as personagens passam por um processo de travessia espiritual mesmo. Então é um regionalismo que pode ser transferido para qualquer universo, não como o regionalismo de Graciliano, onde a gente tem o interior de Alagoas com os problemas daquela região, tá claro? Todos os contos apresentam um caráter mítico, ou seja, lendário. São personagens permeados por temas que se repetem. O destino, a vingança, a honra aparecem em todas as narrativas. Também algumas figuras se repetem, como a mulher que deixa a vida desgraçada do sertão e acaba indo embora com outro homem, é a prima Luísa do conto Sarapalha, ou ainda a esposa de Augusto Matraga. Outra figura que se repete nos contos de Guimarães, e ele adora trabalhar esse tema, é a do valentão. No seu romance homônimo, Grande Sertão Veredas, você tinha lá o famigerado Hermógenes. Aqui nós temos alguns exemplos também. No conto Corpo Fechado, você tem o Targino. No duelo,
Cassiano Gomes e Turíbio Todo. E claro, o grande Augusto Esteves, de A Hora e a Vez, de quem vamos falar melhor daqui a pouquinho. Em relação a crenças, fé, feitiçaria, você tem contos muito fortes aqui também. O Corpo Fechado, que acabamos de citar para falar do Valentão Targino, apresenta o Manuel Fulô, dono da mulinha Beija-Flor, e que está noivo de Dasdor. O Manuel Fulô vai receber a triste notícia de que Targino pretende passar a noite com sua noiva. Para enfrentar o valentão, ele decide fechar o corpo, ou seja, se proteger da morte. E para isso pede ajuda ao feiticeiro Toniquim das Águas. Manuel Fulô fecha o corpo, vence o duelo, apesar de ter de entregar sua mulinha querida, mas fica com Dasdor e tudo termina bem. Ainda sobre crenças e feitiçaria, você tem o Preto Velho, João Mangalô, do conto São Marcos. Este que vai acabar fazendo um voodoo do nosso personagem narrador, o João, e vai acabar acreditando na reza braba de São Marcos e mudar sua visão a respeito da religião, da fé no mundo e nas pessoas. Importante lembrar que a literatura rosiana sempre preza pelo sincretismo religioso, ou seja, a mistura de religiões, principalmente o catolicismo com a Umbanda e o Candomblé. A Hora e a Vez de Augusto Matraga é o último conto da coletânea e com certeza um dos mais famosos. Não à toa, a Unicamp escolheu esse texto também para sua leitura obrigatória. Você encontra A Hora e a Vez em versão de bolso, à parte, não precisa comprar necessariamente o Sagarana inteiro. Já tem 2 anos que a Unicamp cobra A Hora e a Vez de vocês, né? A FUVEST cobrou também o ano passado este conto, na segunda fase, inclusive. Por isso, é importante pensarmos que é provável que este ano a FUVEST cobre Sagarana a partir de vários contos, talvez um olhar mais genérico ou a comparação entre alguns contos, como esse esquema que estamos fazendo aqui na aula de hoje. Em uma questão de segunda fase, a FUVEST cobrou de você o caráter de transformação, de redenção na figura de Augusto. Acompanhemos o fragmento escolhido por eles. E aí o povo encheu a rua, à distância, para ver, porque não havia mais balas, e o seu Joãozinho Bem-Bem, mais o homem do jumento, tinham rodado cá para fora da casa, só em sangue e molambos de roupas pendentes. E eles negaciavam e pulavam numa dança ligeira, de sorriso na boca e de faca na mão. Se entregue, mano velho, que eu não quero lhe matar. Joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho Bem-Bem. Mano velho, agora é que tu vai dizer quantos palmos é que tem do calcanhar ao cotovelo. Se arrepende dos pecados, senão vai sem contrição e vai direitinho pro inferno, meu parente, seu Joãozinho Bem-Bem. Estou morto. A FUVEST escolheu o momento final do conto. Augusto já levou uma bela surra dos capangas de Major Consilva, já foi castigado, encontrado por Mãe Quitéria e Pai Serapião, já passou por um processo de que a gente chama de travessia espiritual e ao chegar no Arraial do Rala-Coco, reencontra Joãozinho Bem-Bem. Aqui você tem um duelo de caráter cavalheiresco. Foi justamente isso que a FUVEST perguntou a você na letra A. Vejamos o enunciado. Nesse trecho, em que se narra a luta entre Nhô Augusto e seu Joãozinho Bem-Bem, os combatentes, ao mesmo tempo em que se agridem, dispensam um ao outro um tratamento que demonstre estima e consideração. No âmbito dos valores que são postos em jogo no conto, como se explica esse tratamento? Para se fazer uma boa resposta, era necessário também ter o conhecimento do enredo. Nós estamos no final da narrativa e o duelo ocorre porque cada um defende um valor. Joãozinho pretende matar o irmão do rapaz que matou um de seus capangas. Juruminho era um de seus melhores capangas. Para honrar a morte de Juruminho, então o Joãozinho vai matar o irmão daquele que o matou. Quando, dentro da casa de Joãozinho, o pai deste rapaz, um senhor, entra implorando para que não tirasse a vida do filho, Augusto, que já está regenerado, que já está transformado e já nos deu outras provas disso, vai entrar em defesa do senhorzinho e pedir que Joãozinho releve aquela situação e não mate o rapaz. Veja, a encrenca está formada.
Joãozinho não vai aceitar a proposta de Augusto porque quer honrar a morte de Jerominho. Do outro lado, Augusto não vai deixar que Joãozinho arranque a vida de alguém assim, e então vai doar sua vida por outro. A partir desse momento, eles se matam, porém se elogiando. Foi uma honra terem se encontrado nessa vida. Joãozinho Bem-Bem fez parte da travessia espiritual de Augusto, que agora não é mais Esteves, mas sim Matraga. Vamos para o enunciado da letra B e aí voltamos a falar a respeito dessa mudança de nome do Augusto. No trecho, Nhô Augusto é designado como o homem do jumento. Considerando-se essa designação no intertexto religioso, muito presente no conto, como se pode interpretá-la? Justifique sua resposta. A conotação inserida nesse conto de um homem que busca o seu destino, a sua hora e a sua vez, um homem em busca de redenção, é claramente vinculado à religião. Repare que ele vai morrer para dar vida a outra pessoa. Propositalmente, ao final da narrativa, quando ele está se aproximando do arraial do Rala-Coco, ele surge num jumentinho, figura bíblica, claramente religiosa, que nos remete então à figura de um homem transformado, completamente diferente. Ele se torna o homem do jumento. Para a multidão, para as pessoas na rua, ele vai ser uma espécie de salvador, aquele que veio para trazer a paz. Aqui é válido estudarmos a questão do nome. Augusto Esteves, filho de Afonso Esteves, traz pra gente a figura do valentão, do homem diabólico, do homem extremamente cruel. Porém, ele é matraga ao final da narrativa. Aliás, o termo matraga só aparece 2 vezes, no início e no fim. Quando é que ele é matraga? Quando ele está regenerado. Segundo estudos sobre os neologismos rosianos, matraga viria do termo matraz, um recipiente utilizado pelos alquimistas para se fazer o elixir da vida. Portanto, matraz é aquilo que contém a vida ou a esperança com relação a ela. É neste momento que ele é Augusto Matraga, tá bem? Antes de nos despedirmos, vale a pena dizer que alguns contos podem ter forte intertextualidade com biologia. Por exemplo, Sarapalha apresenta a malária ou a maleita. Primo Ribeiro e Primo Argemiro, enquanto conversam, estão literalmente morrendo por conta da malária. O diálogo é intercalado com os momentos de febre, grande tremedeira. Em O Duelo, você tem a figura de Turíbio Todo, que sofre com a doença do papo. Ele é o papudo, ocasionado pelo mal de Chagas. Portanto, fique alerta, o Guimarães Rosa é muito completo. Suas narrativas envolvem muito também da geografia e da biologia, isso pode ser cobrado de você. Ainda fique atento à Conversa de Bois, uma típica fábula muito bonita e que traz também um tom de moral. Queridos, espero que vocês estejam caminhando muito bem na leitura de Sagarana, que essa aula contribua para os seus estudos. Continue com a gente, nos acompanhando no canal, curtindo a nossa página no Face. Até a próxima, beijo!